Pode falar, Dora. Hum. Eu vejo, o Tatá, tem que tirar aqui, a defumação como se ela fosse igualzinho você falou aí, que é um preparo, né, um inicial que a gente tem ali para começar o trabalho, né? Por mais que às vezes, para quem não está habituado, às vezes sente que ela incomoda, para mim, eu vejo como um ponto de concentração, né? Porque ali naquele momento tem o carvão, mas quando se coloca a erva, né, você sente a fragrância dessa erva, né? Então é um ponto que ela parece que vai lá no seu cérebro para te buscar ali uma concentração, buscar uma paz, né? É uma coisa que eu gosto muito, eu faço muitas vezes em casa, né? Só que eu uso mais é com folha verde ou folha seca, justamente até por causa dessa fragrância mesmo, né? Porque, igual você falou, eles usam muito o alecrim, a arruda e o guiné. Aí, quando junta, aparece com essas três ervas, né? A fragrância que ela traz é de calma, de Sim. concentração. Então, eu vejo esse fundamento, esse preparo, para trazer isso, né? Essa serenidade do pensamento. Levar a gente ali para aquele momento, né? O que está acontecendo, não só essa limpeza em si. É isso que você está falando, é muito interessante, Dora, porque muitas pessoas fazem careta. Como sou eu que defumo todo mundo quando chega, às vezes a pessoa passa 500 vezes no terreiro, mas 500 vezes ela faz careta, né? E eu acho isso tão interessante porque eu, particularmente, alguns sabem disso, eu já comentei algumas vezes, eu não gosto de fumaça. Samantha, né, não gosto de fumaça. Só que, não só por conhecer todos os benefícios, por entender a necessidade, o aroma da defumação é muito gostoso para mim, né? Então, assim, apesar de, às vezes, em outros momentos, em outros lugares, fumaças serem algo que me incomoda muito, a defumação nunca me incomodou, né? É algo que eu aprendi a gostar por causa disso, porque traz a gente para o momento agora, para o momento presente, automaticamente, nem que seja pelo incômodo que a pessoa está sentindo ali daquele fumação, porque tem lugar que é só uma fumacinha, mas a gente faz um fumação lá no terreiro, né? Eu já escutei isso de algumas pessoas que faz tempo que não vai lá e vai em outro. Ah, mas é só uma fumacinha. Eu tenho saudade daquele fumação. Não só por isso, mas tem o elemento que é o fogo, que está quente ali. A pessoa presta atenção. Peraí, não vai me queimar, né? A pessoa fica ali esperando. É, é, então, ela vem para o momento presente, né? E ali, nesse momento, seja pelo incômodo da fumaça ou pelo medo do quente, do calor, do fogo, ali ela tira qualquer outro pensamento da cabeça, nem que seja por rápidos segundos. E nós sabemos que a espiritualidade maior não precisa de muito tempo para trabalhar as coisas dentro da gente. Às vezes é um segundo e ela faz toda uma limpeza e aí a pessoa vai sentar, ela tá calma, ela nem reparou que foi aquele impacto ali, né, de pensar na fumaça, de pensar no calor que trouxe ela para aquele momento e que ela se sente melhor, né? E à medida que a gente vai frequentando e que a gente vai entendendo, que a gente vai acalmando nosso coração, porque muitas vezes as pessoas chegam num terreiro quando existe uma dor muito grande. Então, elas estão aflitas, elas não param para reparar as coisas e principalmente para reparar o que faz sentir, o que elas estão sentindo em cada momento. Elas não prestam atenção nisso, elas estão focadas na dor, né? E quando essa dor vai ficando mais, a pessoa vai se acalmando à medida que ela vai frequentando, vai escutando os guias, vai escutando a palestra, vai começando a rezar. Então a dor não é que a dor sumiu, mas ela acalmou, né? Ela começa a perceber. Nossa, quando eu passo na defumação, eu me sinto melhor.
né? Nossa, depois que eu tomo a água, eu percebo tal coisa. Ela começa a reparar que aquilo faz bem a ela. Eu sempre falo para as pessoas que frequentar um terreiro, você não precisa ser da Umbanda para frequentar um terreiro, e isso em lugar nenhum, né? Nós temos pessoas de várias outras religiosidades, mas que frequentam o terreiro. E é engraçado isso, falar isso, mas é importante a gente perceber, porque mesmo a pessoa, às vezes, tendo uma crença base em outra religiosidade, ela se permitiu perceber que aquele ambiente, que aquela ritualística fez bem a ela. E que bom que ela se permitiu, né? Que bom que ela não teve preconceitos, que ela se abriu para entender, para perceber essas outras formas de expressão religiosas, né? E aí é até um caminho para a pessoa, naturalmente, quando ela se sente bem, ela começar a se interessar, né? Porque nós não temos por hábito doutrinar ninguém, né? Converter ninguém, querer convencer ninguém de ficar. A porta está sempre aberta, né? A porta está sempre aberta e vem quem quiser, né? E a gente não fica ali falando que a pessoa precisa ser um bandista para ela receber todas essas bênçãos, todo esse amparo, de jeito nenhum, né? Em momento nenhum a gente menciona que a pessoa precisa ser um bandista para estar ali, né? Ou que ela precisa sair dali e já falar para o mundo inteiro que é um bandista. Hora nenhuma, né? Então, isso é muito importante, a gente compreender que esse respeito, né, ao tempo, ao processo de cada um consequentemente, a melhora também da pessoa, né? Pode falar, Dora. Hoje até aconteceu um pouquinho isso, Samantha. Uma das visitas que a gente fez, aí a moça foi nos contar, né? E um dia ela andando no Uber, ela falando de religião, ela comentou que ela falou que uma das cestas que ela não pegava seria de um bandista. Aí a pessoa comentou com ela, foi explicar para ela o que que era um bandista, o que que era religião, né? Aí a hora que ela falou, eu falei para ela, então, mas nós viemos de uma religião assim, expliquei para ela, a casa, a cesta básica que está chegando para você é isso, isso e isso. A senhora se sente incomodada? A senhora aceita? Ela, não, pelo contrário. Né? Depois que eu fui entender o que que era, eu aceito de coração. E chegou num momento assim que eu estava precisando, meu. Aí ela comentou que o familiar dela estava desempregada, ela também, que ela estava precisando, né? Mas assim, ela foi bem receptiva, apesar dela ser da religião evangélica, né? E a partir desse esclarecimento que ela foi entender o que você falou. São duas coisas, né? A dor, né? A dor nos leva a buscar recursos, né? Ela nos impulsiona à procura, a sair da nossa zona de conforto, a querer entender outras. Chegam para nós sugestões de amigo, de vizinho, de alguém. Por que que você não vai em tal lugar? Ó, tal lugar tem tal coisa, busca isso, busca aquilo, né? Porque ninguém quer ficar vivendo a dor, né? Então a dor ela nos impulsiona mesmo a abrir um leque, mesmo que a gente não queira, né? Mas ela faz isso com a gente, ela pede isso da gente. E aí a gente esbarra na nossa pequenez, né? Porque nós somos seres ainda com um grau de evolução tão pequeno que a gente julga sem saber, que a gente faz um pré-conceito, né, das coisas, das pessoas, dos lugares. Então, assim, nessas horas a gente fica pensando, né, como Deus é perfeito, porque se não fosse a cesta que ela recebe, ela estaria passando uma dificuldade ainda maior do que já está. E olha, com um motivo da cesta, ela está aprendendo sobre um respeito que ela não tinha, ou um entendimento que ela não tinha, ou abrir
a cabeça para conhecer outras coisas, né? Para além do que ela já está acostumada. Então é isso, assim, qual o motivo desses encontros, né? Porque todos nós, nesses encontros, temos a oportunidade de aprender e ensinar. E aí a gente tem sempre que pensar qual que é o nossas intenções, nossos objetivos, né? Porque em momento nenhum vai ser possível a gente ter uma atitude, mas você viu? É a gente que está te ajudando, né? Não, porque não seria caridoso, não seria ético, né? Não seria a postura correta nossa. Pelo contrário, é explicar um pouco mais, né? É levar, de repente, até um texto, uma possibilidade de um livro. Ó, lê aí, né? O dia que você quiser, a nossa casa fica em tal endereço. Se você quiser também ir lá conhecer, vai ser bem-vinda, tá tudo certo. E se não, tá tudo bem também. A gente continua aqui te ajudando até quando você precisar, né? Isso. Porque através da humildade, através da nossa simplicidade, é que a gente vai tocando os corações. Em esferas, em escalas maiores, existem muitas guerras, né? Guerras acontecem por, por uma questão, por questões religiosas, né? E isso é muito triste. Sempre aconteceram, né? É, e eu penso que se não estivermos sofrendo uma grande questão, uma questão assim que fira a lei, né, do nosso direito de ir e vir e de ter a nossa religiosidade, a gente não precisa brigar com ninguém, sabe? A gente precisa demonstrar através de exemplos, né, quem somos, onde estamos indo. Agora, claro, se a gente sofrer em algum momento uma situação que fira os nossos direitos, nós temos que também buscar os meios que já existem, né, relativos à nossa proteção também. Mas, se não, a gente tem que manter a nossa postura e ir mostrando, né, com o exemplo, com a com a nossa tarefa, o que que a gente tá querendo fazer e dizer ao mundo, né? Samantha, Oi? Pode falar. Ixi, ficou mudo, Matheus. oi? Oi? Agora sim. Eu conheço, eu tenho é um caso de uma pessoa próxima, assim, não tão próxima, que ela frequenta um centro aqui em Uberaba, e uma pessoa, o companheiro dela foi participar de uma queima de pólvora nesse lugar, e ele teve uma queimadura de terceiro grau. E, inclusive, foi para uma outra cidade e teve que ficar com 30 dias internado. A pergunta que eu quero te fazer, eu não sei se isso é um pré-julgamento meu. Você acha que, por exemplo, quando acontece um tipo de acidente, que eu tô falando aconteceu com a pólvora, tá? Mas que de repente poderia acontecer até com uma defumação, se fosse o caso, né? Igual, né, a Thais bem comentou que a chama, a brasa ela tem que estar em brasa, não em chamas, né? Você acha que nesse caso pode ter sido uma questão de um não preparo das pessoas que trabalham lá? Você acha que isso pode ter a ver com uma negligência? Você acha que isso que poderia ser uma questão da corrente estar fraca naquele dia? Porque eu acredito que quando existe um trabalho, né, todos esses preparos que são feitos, eles têm, igual você já comentou, eles têm justamente eles são pontos de força que vão sendo criados dentro da corrente, né? Então, quando acontece um caso, por exemplo, de uma pessoa sair ferida dentro da ritualística, poderia ser um indicativo que ou que a guiança não está forte, ou que o preparo não foi feito. O que você acha a respeito?
a respeito dessa questão. É. É complicado a gente falar sobre uma situação dessa, até porque a gente não estava lá, né? E aí a gente vai Sim, entrar no achismo mesmo, né? E não nos fatos, né? Nas circunstâncias, mas nitidamente houve um problema grave com relação a preparo, né? Talvez preparo de quem estava, não sabemos, às vezes foi ele que se mexeu abruptamente, assustou e com isso sim, teve contato com a pólvora. Não sabemos de onde veio o despreparo nesse caso, mas sim, nitidamente tem um despreparo, né? Mas a gente não sabe, não nos cabe assim também esse julgamento, né? Do que foi, o que está errado, porque a gente não participou, não estava, e mesmo que estivéssemos, né? O que eu entendo é, como sempre é ensinado pela espiritualidade, nada por acaso, e nada mesmo, né? Tem muitos momentos que a gente se coloca em risco, desnecessário, né? Tem muitos momentos que, por desespero, as pessoas procuram ritualísticas desnecessárias. Então, assim, não sabemos, não dá para a gente ter uma ideia, né? A única coisa que houve, de qualquer modo, um despreparo, mas a gente não sabe nem de onde veio esse despreparo, né? Não tem como a sim. gente saber. Agora, você falou assim da guiança, né? Se for com relação à espiritualidade, dificilmente, a- é, vou colocar dessa maneira, porque pode haver alguma questão no meio, mas assim, dificilmente haveria um erro, né, da espiritualidade maior. Dificilmente. É algo aqui, né, dos encarnados. Talvez até por isso, assim, um susto, uma coisa que não foi explicada, que não foi amparada, que não foi, de algum modo, não foi entendido de um modo seguro para que fosse feito, né? Sim, Mas aí se torna a responsabilidade do lugar, né? Se torna a responsabilidade de todos aqueles que estavam envolvidos ali no processo. E isso é muito grave, né? Muito sério. Vamos lá? Continuar? Alguém mais tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? Pode continuar, Thaís. Ainda dá tempo? Dá. Tá? Temos. Tá. Então vamos lá. O próximo tópico agora é sobre as larvas, né? Eu não sei se dá para todos conseguirem ler, né, o que eu coloquei, mas, né, a palavra larva, né, sempre nos leva a fazer uma expressão de nojo, né? Afinal, embora é comum, né, na natureza, né, todos, né, seres vivos, né, humanos e animais, elas são associadas à podridão, à putrefação e, em muitos casos, à morte, né, porque, né, após, né, a decomposição ali né, da matéria, né, embaixo do solo, né, realmente aparecem as larvas para poder, né, comer, né? É, As larvas, né, se formam com um acúmulo muito grande de miasmas, que é a plastificação de nossos atos e pensamentos que ficam na atmosfera em que vivemos, na nossa casa, em nossos móveis e objetos pessoais, né? As larvas, elas são entidades, né, que se manifestam com a predominação de energia negativa, né? Como eu coloquei aqui, ela pode estar em casa, no local de trabalho, né? Mas sempre, né, nos locais, né?
e momentos de desarmonia, né? Concentração negativa, né? Alguns lugares são mais propensos, né? A gente, né, realmente é, sabe que tem, né? Já predominância de ter, né? Que é os bares, né? Os clubes, né? Locais com muita movimentação de pessoas, né? Assim, pode ser no trabalho, né? No metrô, né? Indo para o trabalho, dentro de um ônibus, né? Numa festa, né? Então, assim, elas já são propensas por conta de ter muitas pessoas, muitas energias, né? Às vezes nem todas boas, né? Então elas já ficam ali, né? Dentro desses locais. Eu coloquei aqui embaixo, as lavras se propagam e atuam como parasitas invisíveis que sugam a energia ou intensificam aquilo que é ruim, principalmente em locais onde as pessoas têm padrões de pensamentos ou atitude muito baixa e fazem com que o que é ruim se intensifique através da tristeza, do desânimo, né? Por exemplo, né? Eu até coloquei a imagem de umas larvas aí, mas assim, assim, é o que eu encontrei, né, nas pesquisas, mas eu, assim, não vi ainda, né? Não sei se realmente são assim, mas eu sei que são feias. Não é bonitinha, não. Não, é nojento igual as que a gente vê mesmo, quando tem lixo, quando tem, né? Uhum, Como você disse, putrefação. uhum, Elas são feias assim mesmo. O problema é que sim. elas são usadas por obsessores, né? Ou elas ficam parasitando as pessoas, mesmo sem o apoio de algum obsessor ou não, com os pensamentos e sentimentos dessa pessoa. Uhum. E atrapalha, né? Porque um bicho fora do lugar, aliás, assim, qualquer coisa. Se entra uma ferpa no meu dedo, aquilo já dói e me atrapalha, não é? Me atrapalha pegar nas coisas com a mesma precisão, porque fica Uhum, dolorido, porque está incomodando. Agora, um bicho sim. andando, um bicho vivo, que nem parado não fica, andando para lá e para cá, a gente pode imaginar o quanto ele atrapalhe, né? E geralmente está ligado e aos nossos pensamentos. Geralmente eles ficam acumulando-se através da nossa cabeça, né? Então, Uhum. quando a gente imagina essa cena, realmente não é legal, não é nada bonita. Eu até coloquei uma imagenzinha aqui no cantinho, né, do guia, né, Uhum. fazendo, né, o passe no consulente, né, recebendo a orientação, né, através dos pontos, né, a conexão que ele teve, realmente tirando ali, né, as lavras, né, e os miasmas, que eu vou falar ali o próximo, né, às vezes a gente acompanha, né, um pouco dos atendimentos, né, lá no terreiro, então às vezes a gente vê, né, às vezes, né, os guias, né, vocês fazendo, né, esse passo, e vejo que muitas vezes eles tiram, né, as coisas assim, né, bem, né, ligada à putrefacção mesmo, que faz umas caras assim, de que o negócio tá bem feio, então vamos tirar, vamos puxar isso aqui para tirar essa energia, essa criatura ruim da pessoa, né? Então realmente é bem, É porque bem feio, não é legal. as larvas se acumulam nos centros de força, elas se acumulam em Uhum, alguns órgãos, e aí o que que acontece? Pode gerar adoecimento, pode gerar uma série de outros prejuízos, além dos que fica na cabeça de ir parando de um raciocínio lógico, vai ficando difícil, né? A pessoa começa a não ter muita clareza nas ideias. Nos órgãos vai se tornando também difícil o funcionamento dos órgãos, né? Que é uma coisa sim. que não era para estar ali, que ocupa espaço, né? Uhum, Então vai dificultando o funcionamento, inclusive pode gerar doenças. Então, sim. assim, é, é tudo muito sério, né? E aí, assim, quando acumula muito, muita larva, muito miasma,
É como se formasse uma gosma em volta da pessoa, cheia de bicho. Então, não é nem bonita e nem agradável mesmo para ninguém, né? Que está Uhum. ali trabalhando e tentando ajudar aquela pessoa. É muito complicado. Então, vamos para o próximo, para a gente finalizar. As larvas a gente já falou, né? Agora os miasmas, né? No mundo energético, né, espiritual, os miasmas são emanação de vibrações destrutivas que provocam a sensação de mal-estar e ansiedade opressora, né? Como tudo se dá por sintonia vibratória, né? Se estivermos em um padrão, né, de julgamentos, condenação, destruição ou autodestruição, pode vir a se estabelecer um processo de miasma que vai se retroalimentando, pois irá atrair mais e mais miasmas, né? E as larvas, né? Então, Essa gosma, igual eu falei, essa coisa grossa que fica na pessoa, sendo muito bem utilizada pelos obsessores. A gente não precisa ir longe, né? Quando a gente percebe que a vibração de uma pessoa é muito ruim, muito pesada, é, certamente ela está carregada de miasmas e larvas. uhum, Porque é a primeira coisa que acontece. Quando a pessoa entra num desequilíbrio, né? É a primeira coisa que acontece. sim, Ela vai ficando. Eu diria assim, eu tenho uma expressão, porque como eu não. Eu vejo algumas coisas, mas não vejo o tempo todo, né? Não tenho a clara evidência que fica vendo de onde veio, para onde foi. Eu não tenho essa visão dessa maneira. Minha visão é mais restrita. Mas às vezes, quando eu acabei de conhecer uma pessoa, eu tenho a sensação de que ela está. Eu falo que é como se ela tivesse com o rosto sujo, sabe? Eu vejo a pessoa, parece que tem uma nuvem, sabe? Tampando o rosto da pessoa. E é, literalmente, porque fica uma camada grossa espiritualmente falando, né? Quando a pessoa está em desequilíbrio, é nítido, a gente olha para a pessoa, aquilo tá ali, né? Quando a gente começa a fazer esse treinamento dessa percepção, dessa observação, a gente vê isso, né? A gente sente essa camada grossa, assim, né? Espessa, que a pessoa tá carregando, né? E, e ela carrega muitas vezes sem saber, né? Por isso que a gente tem que sempre, né, para além de toda uma postura que a gente já aprendeu, já conversou várias vezes, que a gente precisa ter com a gente precisa entender, às vezes, o momento da pessoa, se ela não quer ajuda, se ela não está entendendo que ela está precisando de alguma coisa. Mas aí a gente também tem que evitar muito contato, principalmente físico, com essas pessoas, né? E é difícil, porque às vezes é uma pessoa muito querida nossa, né? Uma pessoa do nosso entorno, do nosso convívio. E é complicado, porque aí a gente vai sempre meio que carregar isso um pouquinho até é uma ajuda, mas não é agradável. Não é uma sensação agradável, né? É isso. é isso. Então, por hoje é esse, né? Esse geralzão do estudo sobre a defumação. Eu O só queria próximo, acrescentar uma observação. A sim, defumação, a gente faz ela no início, e os guias também se utilizam, né, no caso, por exemplo, é mais comum dos pretos velhos utilizarem cachimbo, tem, às vezes, o cigarro de palha, tem o uhum, charuto, são outras formas sim, menores de defumação que acontece.
sim, durante os atendimentos, né? Eles é, utilizam dessa ferramenta para pontos específicos no corpo da pessoa para fazer essa limpeza também. uhum, E a defumação ela passa por todos e é grande, né? Daí ela esparrama e o guia vem ali no ponto mais difícil, no ponto que está precisando de maior cuidado e uhum, usa as ervas daquele instrumento que ele está, seja o charuto, seja o cigarro, seja o uhum, cachimbo, para também defumar. E aí, sim. nessas defumações, é que acontece, então, a destruição dessas larvas, desses miasmas, né? E por isso a pessoa se sente bem automaticamente, apesar de fazer careta com a fumaça. Se ela parar para perceber, ela vai ver que, opa, porque já dá um choque, porque quebra, Tá. né? Porque vai tirando essa camada espessa Vai de dando uma leveza, né? Uhum, A imediata, paz. É. imediata. Então, do próximo, aí eu aprofundo mais, aí eu trago mais a respeito da defumação, né, dos guias, né, que eles utilizam, e das ervas também. E hoje eu fiz mesmo só um geralzão, para a gente ter, assim, é uma basezinha a respeito. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum adendo também? Às vezes alguém tem algum conhecimento que queira compartilhar, às vezes que eu não comentei. Você não comentou o turíbulo lá do centro. Isso. Hoje eu foquei mesmo só da defumação com o instrumento em si, né? Eu não Então, mas tem aprofundei, outro instrumento. sim, tem os incensos, né? Não, não, sim. O turíbulo lá nosso. Ah, sim! Você só falou só dois, só. Cerâmica. Que, Eu na falei assim, verdade, que o material em si, né? é, Que pode ser de cerâmica, pode ser de alumínio, pode ser de ferro, desde que não queime. como Desde a que mãe não falou. seja aquele alumínio também muito fino, que a hora que você colocar a brasa, ele já vai furar o fundo e acabou. Então não vai ter É, deformação, vai ter uma sujeira ali e não vai o ser nosso, legal. o nosso é um específico, né? É, Sim, Muito ele assim, é é, específico. único, é é, único. a mãe falou a respeito da defumação, que às vezes as pessoas acham ruim, né? Torce o nariz e tal. Mas com o passar do tempo, principalmente se as pessoas começam a ir no terreiro, né? Não que elas de Assiduamente. imediato vai entender, mas de uma maneira geral, ela vai ver que aquilo é um ritual e que todas as vezes que vai começar o trabalho faz, né? Uhum. Uhum. Então, ele pega e vai se acostumando também, apesar de ele não saber o que é, o que não é, mas ele se sente bem, né? Já é alguma coisa. Ele se sente bem, ele já não vai ficar tão assim incomodado, né? Porque a fumaça sai também. Aquele dia a gente fez lá dentro do Congá ali, ficou meio fumaçado, mas depois saiu e tudo bem, né? Não tem problema nenhum. E os pensamentos também, né? Um modo de levar os pensamentos para o alto, né? A fumaça tem a função disso, de levar as coisas, né, para o alto. E no final ele, ele acaba acostumando, não é verdade? É. E a nossa panela de defumação é grande e faz um fumacê. A gente está acostumado a ficar lá no jardim e ter muito espaço, né? E aí a gente, quando a gente vai para dentro do terreiro de fato, aí a gente fica assim, nossa, ficou aqui. Aí fica mais evidente que ela faz um fumação. Ah, tá. Semana É, passada, né, com a gira lá dentro, no Congá, a gente percebeu, né, da fumaça, da defumação e da corimba, né? Que intensifica, né, o Tudo. som e a fumaça, né? É bem isso. Mas muito obrigada, viu, Thaís? Foi um ótimo estudo para a gente começar a pensar sobre esses detalhes, para as pessoas conhecerem melhor sobre a Uhum. defumação, né? Até mesmo nós também, né, assim, poder ter, né, aquele
aquele olhar diferente, né? Para poder realmente entender o que que a gente está fazendo, né? Para Hum, realmente ter um preparo para não acontecer o que o Matheus comentou, né? é. Para todos terem, né, um ensinamento, né, um entendimento daquilo, daquele ritual, né? Para todos saberem o que fazer, né? Ou o que não fazer, ou o que aconselhar, né? Para o Uhum, próximo. sim, é isso. Obrigada. Obrigada, eu. Até a próxima, gente, né? Até. Até a próxima eu trago mais informações. Boa Obrigada, noite. Tatá. Boa noite, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite.